Aprenda a agir como Jesus agia e assim evite transtornos e preserve a sua própria paz. Veja bem, aqui no capítulo 8 de João, diz assim, versículo 2: Ao amanhecer, Jesus apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Ele estava usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher e em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora, vá e abandone sua vida de pecado. Veja bem, Jesus estava no templo ensinando, chegou os mestres da lei, fariseus, com a mulher pega em adultério, colocaram lá diante de Jesus e perguntaram: a lei manda matar a mulher, pessoas que adulteram. E você diz o quê? Eles queriam pegar Jesus em alguma coisa. Porque se Jesus não falasse nada, ele ia ser complacente com o pecado. Aí ele ia ser acusado de não cumprir, obedecer à lei de Moisés. Se ele dissesse que realmente devia ser apedrejada, ele ia ser acusado de assassinato. Então Jesus não tinha, vamos dizer que Jesus não tinha escapatória. Não tinha para onde correr. Os fariseus e os mestres da lei, quem sabe, pensaram assim: agora pegamos Jesus. Agora não tem o que ele fazer. Mas, para surpresa deles, Jesus começou a escrever no chão quando falaram isso para ele. Ou seja, Jesus estava tranquilo. Observou que Jesus não ficou indignado e não quis responder de imediatamente. Porque vocês são hipócritas, vocês são sempre assim, vocês estão querendo me matar já faz tempo, eu sou um filho de Deus, eu estou aqui no templo ensinando a palavra de Deus, vocês não devem fazer isso, vocês deviam se preocupar com outras coisas mais importantes na vida de vocês e não vir aqui querer me acusar e tal. Jesus podia dar uma resposta assim, entrar em conflito, entrar em bate-boca, mas não. Jesus se inclinou e começou a escrever com o dedo no chão. Como eles insistiam, Jesus se levantou e agiu diretamente na consciência deles. Se alguém aqui estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Então eles foram atingidos pela própria consciência e começaram a sair um por um, a começar pelos mais velhos. Ficou só Jesus e a mulher. Aí Jesus olhou para ela: mulher, onde é que estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse assim: não, Senhor, ninguém me condenou. E Cristo diz assim, com todo amor, com todo respeito pelaquela mulher: eu também não te condeno. Vai. Só que tem uma coisa: abandone a sua vida de pecado. Ou seja, vá e não peques mais. Mas o que eu quero enfatizar aqui para você é a resposta de Jesus, a tranquilidade. Ele não respondeu imediatamente, numa situação de pressão. Em situações de pressão, multidão, antes de você reagir, quando alguém te indaga, quando alguém te ofende, não reaja de imediatamente. Porque é isso, porque é aquilo. Batendo boca, não. Faça como Jesus. Jesus se inclinou e escreveu no chão. Com isso, Jesus teve tempo, ganhou tempo para pensar no que responder.
para aquela multidão. Qual é a forma mais sábia, mais inteligente, mais nobre de eu responder essa questão? E Jesus respondeu, levando eles a pensar, entendeu? Então, as respostas mais inteligentes que nós possamos dar a pessoas quando não estão nos acusando, é fazendo eles pensar, é fazer a consciência deles trabalhar contra eles mesmos. Essa é a forma mais inteligente de responder. E foi o que Jesus fez. Então, não reagir, não responder de imediato, faz com que você pense melhor, elabore uma resposta melhor para entregar. Assim você vai evitar conflitos e vai preservar a sua própria paz. Foi o que Jesus fez. Então, que nós possamos seguir o exemplo de Jesus e sempre dar uma pausa antes de responder. Nunca responder com os primeiros pensamentos que vêm na nossa mente, que geralmente, quando é um conflito, uma acusação, sempre são aqueles de raiva, né? Aqueles assim onde você quer acusar, onde você quer confrontar. Não, mantenha a sua calma, respire fundo, espere e responda com mais tranquilidade, com mais sabedoria. Jesus fez isso e os acusadores começaram a sair um por um e a mulher foi restaurada, a mulher foi perdoada e ela seguiu a vida dela. Quem viu aquilo ficou maravilhado. Então, sigamos esse exemplo de Jesus. Responda com moderação, com sabedoria e com inteligência. Sempre dê uma pausa antes de responder, bruscamente, ofendendo, e depois você acabar se arrependendo. Porque tem palavras que são ditas que às vezes é possível reverter a situação, mas tem palavras que às vezes são ditas que vai ficar na memória da pessoa por toda a sua vida. Um forte abraço, fiquem com Deus.